Agora a analista Clarissa Oliveira se junta a gente no Agora CNN para falar de eleições. Clarissa, muito boa noite para você. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, se reuniu ontem com o influenciador e empresário Pablo Marçal. Clarissa, o que você apurou sobre os temas discutidos nesse encontro? Boa noite. Uma ótima noite para você, Débora, uma ótima noite para todo mundo que está aqui acompanhando agora a CNN. Esse encontro, na verdade, ele aconteceu anteontem, Débora, mas as informações começaram a chegar para a gente ontem, dando conta de que Flávio Bolsonaro fez, então, esse encontro com Pablo Marçal. O anfitrião foi o próprio autodenominado ex-coach, que se comprometeu a colaborar com a campanha de Flávio de uma série de maneiras, entre elas, é claro, contribuindo para angariar o apoio de influenciadores digitais e também disseminando conteúdo na sua própria rede social, ou seja, mobilizando a base que contribuiu para os votos que ele obteve na eleição para prefeito de São Paulo, da qual ele disputou. Débora, o clima dessa reunião foi muito de confraternização ali. Estavam presentes também, segundo os relatos que me foram feitos, outros nomes, como, por exemplo, Felipe Sabará, que tem ajudado a aproximar Flávio Bolsonaro do mercado financeiro. E estava presente também Guilherme Derrite, que é pré-candidato ao Senado, na chapa aqui em São Paulo, na chapa de Tarcísio de Freitas. Diante desse contexto, Débora, o que foi discutido, o que foi conversado ali dentro? Esse movimento de estratégia digital de Flávio Bolsonaro, Pablo Marçal deu uma série de dicas, deu a sua opinião e depois aproveitou para sentar com o pré-candidato à presidência para gravar alguns vídeos. Eles se sentaram ali num formato meio que de podcast. Mas a gravação não era contínua, eles iam fazendo a edição na medida em que aquilo ia sendo gravado, onde Pablo Marçal basicamente entrevistava Flávio Bolsonaro. O que me contaram, Débora, é que inclusive parece que Pablo Marçal não pegou nada leve com Flávio Bolsonaro nessa conversa e o questionou inclusive sobre alguns assuntos sensíveis que tendem a aparecer ao longo da campanha presidencial, como por exemplo, o fato de ele deter ali uma loja de chocolates no Rio de Janeiro, que inclusive foi investigada sob suspeita de lavagem de dinheiro, e também a velha história da rachadinha no gabinete do parlamentar, processo que, por conta ali de uma questão processual, por conta do convencimento das autoridades jurídicas de que as informações que subsidiaram essa ação foram coletadas de maneira irregular, ele acabou, então, sendo isentado dessas acusações. Ainda assim, foi um escândalo que abalou muito a reputação de Flávio Bolsonaro na época e que todo mundo sabe que vai ser amplamente explorado pelo campo adversário. Em resumo, Débora, essa conversa foi muito otimista, todo mundo ali apostando que Flávio Bolsonaro tem grandes chances de vencer a eleição, por conta desse desempenho que ele vem tendo acima do esperado por seus próprios aliados ao longo dessa pré-campanha. As principais pesquisas de intenção de voto estão apontando, seja aquele cenário de empate técnico entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, ou então mesmo com uma dianteira numérica, ao menos, embora ainda dentro desse campo de empate técnico, em alguns levantamentos. Então, um cenário que o próprio Flávio Bolsonaro teria relatado ali nessa conversa que tem recebido com cautela, porque não quer subir no salto alto, mas que tem sido celebrado, obviamente, por seus interlocutores, por seus aliados. Débora, esse é um movimento que é interessante para a gente compreender qual que pode vir a ser o papel de Pablo Marçal para ajudar Flávio Bolsonaro na campanha. E aí, adicionando um ingrediente aqui de análise para a gente imagina que o eleitorado de Pablo Marçal muito provavelmente já dialoga com a base de apoio a Flávio Bolsonaro. Então, não é como se Marçal fosse contribuir angariando muitos votos para Flávio Bolsonaro, mas a gente sabe a forma de Pablo Marçal de fazer campanha. E ele não deixa de ser um possível auxiliar, uma espécie de linha auxiliar da campanha de Flávio Bolsonaro, onde o jogo pode ser feito de maneira muito mais pesada, muito mais intensa, porque a gente sabe muito bem como Pablo Marçal operou, inclusive chegando a se tornar inelegível por conta disso.